Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E hoje eu vou ver uma matéria aqui da ESPN que diz: Moicano recusa dinheiro do processo contra o UFC e dispara contra lutadores. Cheque de graça. Eu não ia comentar esse assunto, porém, ontem o Laerte Viana fez um vídeo. Como ele fez um vídeo só expondo, né? Ele não fez nenhum vídeo me criticando. Ele não fez um vídeo diretamente me criticando, ele meio que deu a opinião dele ali, expôs os fatos. Eu achei que de forma bem honesta, para falar a verdade. Só cometeu um ad hominem ali, cometeu um, né? Tentou bater no espantalho, falando que eu era anarcocapitalista, coisa que eu não sou, entendeu? Certamente eu acredito que tem que ser menos Estado, menos regulamentação e mais liberdade e livre mercado para os indivíduos. Porém, eu não sei como funcionaria um anarcocapitalismo, não sei como funcionaria um mundo sem Estado, então como que o cara pode me chamar de anarcocapitalista, sendo que eu não me declaro dessa forma? Cara, eu não tenho nem estudo suficiente para dizer isso, cara, entendeu? Eu tenho princípios morais que eu vou expor aqui hoje. Mas como eu vi o vídeo do Laerte Viana e achei tranquilo, falei, bom, não vou falar sobre isso, porque é isso, as pessoas decidem as opiniões dela do que elas vão achar. Estou recebendo muita crítica na internet, surpreendentemente, muitos americanos também, lutadores, e beleza. O cara vai lá num comentário, no Instagram, no Twitter, beleza. Só que o Brandon Schaub fez um vídeo me atacando pessoalmente, chamando de burro, chamando de lavagem cerebral, dizendo, tendo certeza das minhas motivações, entendeu? Coisa que eu nunca faço. Eu não pego e falo, uma pessoa fez isso por causa daquilo. Eu não conheço a pessoa. Eu nunca troquei meia dúzia de palavras com a pessoa. Como é que eu vou saber quais são as motivações dela? É impossível saber as motivações dos outros. Você pode ter um sentido, você pode ter uma ideia, você pode ver, baseado nas escolhas dessa pessoa, ela está fazendo isso por aquilo. Mas você não pode ter certeza e afirmar e chamar aquele cara de burro. Talvez eu seja burro de acreditar que ainda vale a pena ter moral, ainda vale a pena honrar as suas palavras. Eu vou debater cada ponto, né, das principais críticas e tecer a minha ideia. Se você gosta, deixa seu like, deixa o seu comentário aí. Mas a primeira coisa que eu tenho para falar para o Brandon Schaub é: não julgue os outros olhando através das lentes do seu óculos, tá ligado? Que às vezes você bota o seu óculos e tá olhando pro cara e tá dizendo o seguinte: ele tá fazendo isso porque ele quer ficar bem com o UFC, ele tá fazendo isso porque ele acha que o UFC vai ligar para ele por causa disso, ele tá fazendo isso porque ele acha que vai ter um ganho depois disso com o UFC. De repente, isso é o que você estava achando, não tem nada a ver com o que eu estava achando, entendeu? Tem nada a ver com o que eu estava achando. E aí você acaba me julgando pelos seus princípios morais. Então, não faça isso, porque é errado. Mas, na verdade, é o seguinte, faça também, foda-se, faça o que você quiser, entendeu? Não tem problema nenhum, mas eu vou vir aqui rebater, porque eu acho que tem gente que me acompanha, pode ficar com a impressão errada, então, pô, de repente vamos explicar aqui pra galera, né? Tô aqui com o site, como eu te falei, ESPN fez uma matéria, Moicano recusa dinheiro de processo contra o UFC e dispara contra lutadores, e tá aqui. Beleza. 20 de junho, então foi há 2 dias, foi pela AG Fight. Renato Moicano voltou a ser... Caralho? Renato Moicano voltou a... Puta que pariu, pela terceira vez sem edição, meu brother. Caralho, não sabe nem ler, o filho da puta. Renato Mani Moicano voltou a ser assunto no mundo do MMA após revelar durante seu podcast Show Me The Money, que, aliás, não é meu podcast, sou um funcionário lá, eu trabalho para o Mary Betts, a empresa Home of Fighting. Então, eu tenho uma porcentagem de, sei lá, 5% do Show Me The Money e recebo um dinheiro. Mas eu não sou dono do Show Me The Money. Vou lá, trabalhador, blue collar, CLT, meu brother. Que recusou o valor da indenização do processo antitrust, movido por ex-atletas do UFC, o acordo judicial resultou em uma compensação de 375 milhões de dólares, pouco mais de 2 bilhões, a ser dividida entre lutadores que atuaram na organização entre 2010 e 2017. Beleza? De acordo com o brasileiro que estreou na companhia de 2014, ele teria direito a um valor entre 100 mil e 150 mil dólares, cerca de 550 mil a 800 mil reais. Mas optou por não aderir ao acordo por questões morais. Sem poupar palavras, criticou duramente os colegas que aceitaram o pagamento. Então, como eu estava falando, eu estava participando do Show Me The Money,
não é a minha língua principal. Eu sou brasileiro, falo português, aprendi inglês aos trancos e barrancos. Como é que eu aprendi? Eu fiz cursinho de inglês, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Eu aprendi inglês comigo mesmo. Apesar de eu ter tido algumas aulas, né? O básico do que eu aprendi, umas aulas online, né? Eu estava aqui já, morando aqui, fiz algumas aulas online. O que eu aprendi foi conversando, foi falando, foi jogando Counter-Strike, jogando Call of Duty, esses jogos em inglês, falando lá. Meu inglês é todo errado, mas eu consigo me comunicar. Porém, certamente eu me comunico muito melhor em português. Então, por exemplo, no podcast Show Me The Money eu falei, aquela porra de processo era só colocar o meu nome lá, mas não aceitei. Todos os lutadores que aceitaram aquele dinheiro são os filhos da puta sem moral. Então, parece uma fala chocante, mas se você assistir o podcast lá, você vai ver que toda hora eu fico falando de motherfucker, motherfucker, porque às vezes falta vocabulário. E aí eu uso as palavras que eu sei, que eu lembro e que eu aprendi nessa porra desses jogos. Então não tem como eu parar aqui, sentar e fazer um vídeo técnico explicando por que moralmente eu deveria ou não deveria fazer isso. Então eu falei de uma forma casual, descontraída numa conversa. Muita gente achou isso. Apesar de eu achar que quem aceitou o dinheiro está errado, é problema deles, não é problema meu. Legalmente eles estão certos. A justiça determinou. Só que aí entra outro caso, entendeu? Existe uma diferença entre a justiça legal, a justiça dos homens, a justiça de Deus e a lei natural. Existe uma enorme diferença entre o campo da lei natural, da justiça de Deus e da justiça dos homens. A gente vê, por exemplo, nesse caso do Léo Lins. A gente é brasileiro, vocês sabem o que aconteceu com o Léo Lins. Ele foi condenado a 8 anos de prisão, né, na primeira instância, por fazer piada dentro de um comedy show. E se você olhar a decisão da juíza, ela fala explicitamente dizendo o seguinte, apesar dele estar no comedy club, apesar dele estar no personagem, se não foi ele, o personagem foi, foi preconceituoso, foi racista, foi machista, foi homofóbico, foi seja lá o que a juíza determinou. Então, como que isso pode ser? Como você pode confiar na justiça? O primeiro fato é esse. A justiça dá um manto de legalidade, a justiça dá um manto de decisão. Quando vai para a justiça e o juiz decide, todo mundo fala, aí, tá certo. Mas como era isso? Sendo que em vários momentos a humanidade teve leis totalmente injustas, como a própria escravidão. Eu acredito que hoje em dia ninguém, em sã consciência, acredita que deveria ter tido escravidão. Porém, naquela época, isso era sancionado pela justiça. A lei dizia que aquela pessoa pertencia a outra. Então, o primeiro fato de ter tido uma decisão na justiça que não foi um ganho, foi um acordo entre o UFC e os atletas, as pessoas já disseram, não, a justiça decidiu. Que justiça que decidiu? Que justiça que decidiu? Uma justiça que corrobora com todo o sistema que eu vejo que está errado? É isso? É isso? Essa é a justiça? Que você vê decisões sem pé nem cabeça, velho, saindo à torta e à direita. Eu não preciso nem falar de justiça no Brasil, entendeu? De devido processo legal. E os Estados Unidos está indo pelo mesmo ralo. Está indo pelo mesmo ralo. Muitas das vezes os partidos e os dois partidos aparelham a justiça, aparelham o Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte. Para quê? Para as pessoas falarem, não, ter esse manto de legalidade e dizer, aí a justiça foi feito, o juiz decidiu, meu brother, a lei dos homens não tem nada a ver com a lei natural e com a lei de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Mas o processo está feito para reparar os atletas, o processo foi feito para que os atletas tenham a parte honesta, a parte certa deles. Será? Eu pergunto para você, será? Na minha visão, esse processo supostamente é feito para que os advogados ganhem bastante dinheiro. De novo, não quero ser processado aqui e vou usar isso. Supostamente é para isso. Entendeu? Não vou dizer que essa é a minha opinião pessoal, não quero sofrer represálias, obviamente, mas vamos fazer uma conta aqui. 2 bilhões de reais, certo? 2 bilhões de reais. Ao que me chegou, eu não sei se isso é verdade,
os advogados vão ficar com 30% desse valor. 30% de 2 bilhões aí dá quanto? Faz aí para mim, você, nos comentários, 30% de 2 bilhões. Divide por lutador e vê quanto que os lutadores vão ficar. Vê quanto que eu ia ficar de porcentagem desses 2 bilhões. Então, será que é para corrigir? Será que é para corrigir? Eu estou perguntando, não estou afirmando. Será que é para corrigir injustiças feitas com lutadores? Ou será que é para uma firma ter um lucro exorbitante? As pessoas que entraram com esse acordo ter um lucro exorbitante? Fica a questão aí para vocês decidirem. Esse é o segundo ponto. Beleza? O terceiro ponto. Eu não sei quanto seria a minha parte, né? A matéria está dizendo aqui, de acordo com o brasileiro que estreou na campanha em 2014, ele teria direito a um valor entre 100 e 150 mil. Eu fiz essa afirmação, só que eu não sei o valor exato. É uma estimativa. Depois eu vi até um vídeo do Gilbert Burns, que também está nessa ação, falando que todos os lutadores vão pegar um valor entre 100 e 200 mil. Tá ligado? O menor valor é isso. Tem uns que vão pegar muito mais. Eu não sei. Eu não vi o processo, eu não quis nem ver, eu não quis nem saber, porque uma coisa eu sei, como eu já falei em outros vídeos. Eu aceitei o contrato de livre e espontânea vontade. E eu vou falar mais disso ali, vou falar mais sobre o que é um contrato. Então, se você está gostando do vídeo, deixa o like aí. Então é isso. Outra coisa, esse é um ponto que eu quero deixar claro. Eu não sei qual seria a minha parte no valor agora. Ah, Moicano, você está querendo exibir moral? Não, eu não sei o valor. Eu também não estou dizendo que eu não faria por qualquer valor. Eu não sou um santo também, não é esse o ponto. Não quero estar aqui querendo exercer e dizer, ah, não, eu sou mais moral que esse, que aquele, não. Entendeu? Se o cara chegasse, Moicano, é 10, 20, 30 milhões, eu não sei o que eu faria. Eu vou te falar uma coisa, negar 100, 200 mil já foi difícil, brother. Já foi difícil. Eu poderia ficar calado, tá ligado? Ninguém ia falar nada, cada um pegava 100, 200 mil, todo mundo batendo palma lá, tá certo, o UFC explorou ele mesmo. Tá ligado? Mas a verdade é que eu não concordo. Às vezes, eu concordo que o UFC paga pouco, a maioria dos atletas. Eu vou contra várias medidas que eles tomam, como, por exemplo, não deixar os atletas ter o próprio patrocínio, né? Eles pagam a gente lá o valor da Venom, que era o reboque, né? Mas não deixa você ter o seu próprio logo, né? Aquilo ali eu faria muito dinheiro com aquilo. Sou um cara que tô rendendo bem, tenho minhas paradas, tenho rede social, então tá indo bem as coisas para mim. Eu com o logo aqui, eu faria muito mais dinheiro do que o dinheiro da Reebok. Então eu sou contra, mas o que eu sou contra também é eu assinar o contrato achando errado e aí no futuro falar, ah, não, eu não tinha escolha. Eu sou contra isso também. Então não é que eu acho que o UFC está fazendo tudo certo em todo momento, mas eu acho o seguinte, a partir do momento que você olhou o contrato, viu que tinham coisas que você não gostava e você aceitou, é como uma conversa. Você vai lá, tem uma conversa com o cara, ah, eu quero comprar isso, eu quero vender isso, eu quero comprar esse carro, eu quero vender esse carro. Aí o cara pega e fala, ó, tá bom, mas o motor dele tá meio fudido. Aí você, não tem importância não. Aí você compra e depois você vai processar porque o motor do carro estava fudido. É isso. Também vou chegar nesses outros pontos, beleza? Então vamos continuar lendo aqui. Optou por não aderir ao acordo por questões morais. Sem poupar palavras, criticou duramente os colegas que aceitaram o pagamento. Sabe por que eu amo o UFC? Aspas, né? Eu não aceito o dinheiro que eles mandaram para os lutadores. Aquela porra de contrato, aqui eu posso falar, né? É porque tá na legenda aqui, eu não coloquei. Aquela porra de processo. Era só colocar o meu nome lá, mas eu não aceitei. Todos os lutadores que aceitaram aquele dinheiro são os filhos da puta sem moral. Dinheiro fácil, cheque de graça. Eu lembro do meu primeiro contrato no UFC, era 8+8, e eles falavam, nesse caso eles falavam assim, os lutadores, os advogados, isso foi errado, o UFC te explorou, eu concordo, mas isso não muda o fato de que eu aceitei aqueles termos na época. Beleza, também teve um problema assim, tipo, o UFC te explorou. Em vários momentos eu acredito que eu fui underpaid, que eles não me pagaram o que eles necessitavam, mas de novo, eles não me pagaram o que eu acho que seria válido, mas como é resolvido isso? Na minha visão, isso tem que ser resolvido com mais livre mercado, tá ligado? Da mesma forma que muitas das pessoas aí estão criticando a minha decisão e eles não fazem nada para mudar isso. Vocês têm que entender o seguinte, uma empresa, ela depende das pessoas dos clientes. Quem são os clientes?
os fãs do UFC, não são os lutadores. Se você está insatisfeito com o UFC, simplesmente pare de assistir o UFC. Pare, velho. Tá ligado? Pare. Não peça por justiça, porque a justiça vai sair. Esse é o problema. O meu problema não é com os fãs criticando o UFC. Meu problema é com esses fãs não fazendo nada para mudar isso. Meu irmão, pare de pagar o pay-per-view, vamos ver se eles não mudam. Tá ligado? Tem no livro de 6 lições de Mises, uma introdução ao capitalismo, ele fala muito bem disso. Ele fala, meu irmão, antigamente era um rei, os reis. Hoje, o rei não é a empresa, o rei é o cliente. Se você passa a ter um produto ruim, que não está agradando os clientes de alguma forma, os clientes devem mudar de plataforma, devem ir. Meu irmão, vai assistir outros eventos, velho. Faz boicote, tá ligado? Agora, querer que o juiz decida isso é dar poder a quem não deveria ter poder. Entendeu? É o mesmo problema, é aquele mesmo problema que a gente tem na política. Quem vigia o vigilante? Quem? Você vai dar mais poder para a justiça, para depois essa justiça se voltar contra você? Então, nesse caso, é diferente da política, né? Mas na política é o seguinte, às vezes o cara fala, não, meu adversário está fazendo isso errado, meu adversário político, dá mais poder para o juiz, dá mais poder para o juiz. O juiz ganha mais poder, o juiz fode o teu adversário político, mas depois ele pode foder você. Por isso que eu te falo, meu brother, quanto mais decisões poder ser tomada pelos cidadãos, pelas empresas ou pela iniciativa privada, é melhor do que dar poder ao Estado regular isso. E a justiça é um braço do Estado. E, aliás, um braço que é o mais perigoso, né? Como já diziam aí pensadores, né? Meu brother, se você tem medo do executivo, que foram todas as ditaduras, né, totalitárias aí do século XX, surgiram através do executivo, né? Dos primeiros-ministros, presidentes, até mesmo na América do Sul, que se tornaram ditadores através até da democracia, né? Mas ninguém fala, aliás, muita gente pensa é o seguinte, e o judiciário? Né? E a ditadura do judiciário, que você não tem mais a quem recorrer e ainda assim se mantém aquele manto de legalidade, mesmo quando estão sendo tomadas decisões totalmente ditatoriais, beleza? Não é o mesmo caso, mas eu estou querendo mostrar aquela questão de justiça e aquela questão de o seguinte, não é que o UFC esteja fazendo tudo certo, mas não é justiça que vai resolver isso. Isso aí tem que ser resolvido pelos consumidores, pelo cliente final. Então, se você está achando que o lutador tá recebendo muito pouco, boicota o UFC, paga o UFC. Quem está disposto a fazer isso? Ninguém. Os caras querem assistir o UFC lá da mesma forma, tá ligado? O cara quer ligar o controlezinho, assistir as lutas dele e que se foda, tá ligado? E que se foda. Beleza? Vamos lá. Em relação ao dinheiro, é exatamente o que eu falei. 8 mais 8 mil dólares na época para mim era um dinheiro do caralho. Aceitei o contrato rindo e feliz. E a maioria dos atletas que lutam no UFC, quando foi chamado e viu o valor, eu aposto que ninguém falou, eles estão me fudendo aqui, mas beleza. Não. O cara assinou e falou, caralho, eu tô no UFC, brother, eu tô realizando um sonho. É isso. É isso que as pessoas não entendem. Então, brother, seria muito errado da minha parte pegar um contrato que eu lembro que eu assinei feliz e agora eu dizer que eu tô triste, e dizer que foi errado, e dizer que o cara me explorou, entendeu? Como é que eu posso estar aqui na internet direto falando de você ler Mises, falando para você ler Hans Hermann Hoppe, falando para você tirar o seu dinheiro do Estado, né, para você ter Bitcoin, todas essas paradas aí, velho, tá ligado? E aí vim aqui, e aí, porra, mudar meu discurso moral por causa desse dinheiro, entendeu? Então, cabe a cada um, mas a palavra em inglês que eu falei, o UFC explorou, eu falei, eu concordo, não é explorou. Não é explorou. Eu certamente não estava satisfeito em alguns momentos com o dinheiro que eu estava recebendo, mas eu aceitei, então não foi exploração. Quando é um contrato entre duas partes, não tem. Meu brother, senso comum. Quando diz assim, o combinado não sai caro, é exatamente isso. Entendeu? Quando as duas partes reciprocamente concordam com um termo, isso é belo e moral. Agora, quando há vício no contrato, quando você assina um contrato em que você não leu, é um problema seu, ou então que você não sabe, ou então que tem um dispositivo ali que você não sabe, mas todo mundo sabe que quando você assina um contrato do UFC, você está preso, eles têm o seu direito de imagem, tem certas coisas, e você concordou com aquilo. Então, de novo, aí eu tenho que voltar para outra parte. O que é um contrato? Contrato não é nada mais
do que a sua palavra, velho. É você vir, você pega o contrato lá, olha, eu, Renato Carneiro, eu, Renato Moicano, tal, do CPF tal, disso e tal, concordo em, meu irmão, vender esse carro para o fulano de tal, do CPF tal, e você assina. O que você está fazendo ali? Você está botando a sua palavra num documento para provar que você estava de acordo com aquilo, que foi exatamente o que eu fiz. E aí depois, você receber esse dinheiro, você fala, tá vendo? Não, aqui, eu já falei disso demais. Então, o contrato não é nada mais do que uma palavra, o combinado não sai caro. É simples, velho. Não envolve ideologia, não envolve política, envolve fazer o certo, velho. Envolve fazer o certo, mesmo que você se foda, tá ligado? Só que as pessoas não pensam assim. Elas pensam, velho, eu vou fazer o errado para ter um benefício ali. É isso. É a cultura do ri, levei vantagem. É isso. É o que eu acho. Pelo menos é o que eu acho. Pelo menos a minha posição em relação a isso é isso. Beleza? Mesmo reconhecendo falhas na política da empresa, como a proibição de patrocínio nos uniformes, Moicano afirmou que assumiu os riscos de assinar o contrato, reforçando que cada atleta tem a liberdade de negociar ou não com a companhia. A fala repercutiu nas redes sociais, onde o lutador recebeu críticas. Perfeito, de novo, achei o ESPN honesto, colocou essa parte, eu concordo, ela explicou a situação, bom demais. Depois tem eu falando, estou impressionado com a quantidade de pessoas me xingando por eu ter decidido não aceitar o dinheiro do processo contra o UFC. Eu concordei com os termos do contrato. Naquela época o dinheiro era muito importante. Se você não está satisfeito, pode simplesmente escolher não assinar o contrato. Beleza, escreveu no X, beleza. O peso leve ainda destacou que não há monopólio no esporte. Ele aponta que há outras ligas de expressão no cenário, PFL, como o PFL, e que o UFC expandiu dentro das regras de livre mercado. Exatamente. Até onde eu sei, o UFC comprou concorrentes por livre escolha. Né? Ele comprou vários concorrentes. Foi legal essa compra? Ele ofereceu dinheiro. Ah, não, mas ele está monopolizando o Estado. Isso é ruim. É ruim para quem? Para quem? Para o atleta é ruim, eu concordo. Mas para o fã, cara, deixa eu te falar uma parada. Eu, como fã, é muito melhor o UFC ter todos os melhores atletas em um hall só. Então, muitas das vezes, o que eles chamam de monopólio faz é beneficiar o fã. Faz é beneficiar. E não é só no esporte, não. Em qualquer parada. Muitas dessas leis antitrustes, depois fica provado que são abertos pela própria concorrência. Que o que ela quer? Ela quer destruir a empresa que é mais eficiente, velho. Ela quer destruir para entrar no mercado também. Eu concordo que o livre mercado é melhor, que o monopólio é ruim, que a concorrência é boa, mas essa concorrência tem que surgir naturalmente, tá ligado? Beleza, o UFC vira um monopólio, começa a pagar poucas bolsas, porra, que surge uma outra empresa aí que pague bolsas melhores e os lutadores vão querer ir. O PFL surgiu com essa proposta, não conseguiu durar muito tempo. O que o UFC teve a ver com isso? Tá ligado? Ele ser eficiente a verdade é essa, cara, o UFC é uma empresa absurda de boa, velho. Tá ligado? Uma empresa absurda de boa, velho. Tá ligado? Eu não tô falando em relação a pagamento, eu tô falando na logística dela. Qual que é a função de uma empresa? Gerar lucros. Como se gera lucros? Cortando receita e aumentando a arrecadação. Então o UFC é muito bom em pagar pouco e lucrar muito. E esse é o objetivo de uma empresa, velho. Tá ligado? A empresa não tem sentimento. E essa leva a outras críticas que eu tenho. Críticas que me fizeram, eu fiz até um bloco de notas aqui, nada muito detalhado, mas só para me lembrar dos tópicos. Por exemplo, uma das críticas do Ben não sabe foi essa, ficar bem com o UFC, tá ligado? Brother, não foi por isso. Que diferença faz para mim eu sabendo que uma empresa gera lucro? Uma empresa quer gerar lucro, ela não tá nem aí para pessoas. E não é só comigo não, velho. Pessoas muito maiores e melhores, mais morais do que eu, Anderson Silva, meu brother, Vanderlei Silva, esses caras estão há 1000 anos lutando, o UFC liga para eles, não tá nem aí. Por que ia ligar pro Renato Moicano? É quase me chamar de burro, de querer me comparar com grandes nomes do esporte, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Então eu fazer isso não representaria nada para a companhia. Brother, eu conheço companhia, eu tenho empresas, eu quero lucro também. Quando você está falando do Renato Moicano empresa, bicho, eu quero lucro. Você não pode ligar para pessoas. Então, de novo, eu não estou fazendo isso para agradar o UFC porra nenhuma, velho. Isso aí, quem tá me criticando isso aí é porque pensa isso, eu vou, né? Vi muita gente chamando no Twitter, puxa saco do patrão. Eu quero que se foda o patrão, velho. Quero que se foda o patrão. Eu quero que um dia a economia esteja tão boa que eu consiga, meu irmão, não gostei desse trampo aqui, eu vou para outro. Eu quero entendeu? Liberdade, não tenho nada a ver.
O UFC, mas eu não posso também chegar e falar, o UFC me explorou, porque pelo contrário, o UFC me deu a plataforma. Me deu tudo que eu tenho hoje, vem do UFC. Agora, se um dia o UFC, que obviamente vai um dia me cortar, falou. Foi bom para mim, foi bom para você, nós dois mutuamente nos beneficiamos disso, e é disso que trata o livre mercado, é disso que trata. Eu vou lá, ganho dinheiro, eles usam a minha imagem, eu ganho dinheiro, eu ganho popularidade. Hoje em dia eu tenho um canal no YouTube, meu irmão, faço live para bastante gente que acompanha, faço vídeos aqui, que todo mundo gosta. Quem me conheceria se não fosse o UFC? Poderia ter chegado de outras formas? Poderia. Mas essa é uma outra. Então não tem nada a ver com o UFC. Inclusive, eu não vou abrir negociações, não vou abrir coisas que eu poderia falar aqui. Mas, brother, a galera do UFC queria que eu pegasse o dinheiro, pediu para eu pegar o dinheiro. Eu falei, velho, não tem nada a ver com vocês. É uma questão de um princípio ético meu que eu quero seguir, pô. Porque é muito fácil falar, difícil fazer. Muita gente fala, pouca gente faz. Beleza? Então, primeiro argumento, ficar bem com o UFC. Eu não podia ligar menos. Eu sei como o UFC funciona, é uma empresa, eles querem lucro. Outra abordagem foi essa. Você merece esse dinheiro porque tiraram vantagem de você. Eu discordo totalmente e eu já elaborei sobre isso dizendo que na época estava muito bom para mim. Como é que pode ter tirado vantagem de mim? Outro é o seguinte, esse é um outro argumento que existe. Outros atletas pegaram. De novo, esse é o mesmo argumento que se usa muito na política. Por exemplo, eu sou de Brasília e eu conheço muita gente que gosta de fazer eventos com verba pública e também deputados, né? O que acontece é o seguinte, todo deputado, senador, parlamentares em geral, eles têm uma verba, né, parlamentar. O que é a verba parlamentar? É um dinheiro que ele recebe do governo federal e que ele tem que gastar, e que se ele não gastar, esse dinheiro volta para o governo federal. Então, basicamente, ele tem um orçamento lá que ele pega e vai falar, não, mas eu tenho que gastar isso aqui, porque se voltar, esse dinheiro vai ser usado mal de outra forma. Não interessa, moralmente é errado. Então o cara vai lá, gasta o dinheiro sem nenhuma discricionalidade, gasta em qualquer porra, mete em qualquer merda e fala, não, se eu não gastar, o dinheiro volta, então eu vou pegar e vou gastar tudo. A mesma coisa com quem faz evento. Todo mundo sabe disso. Isso aqui não é segredo para ninguém. O cara pega, ele tem uma verba para fazer evento, o nego pega, superfatura aluguel de seja lá o que for, de máquina de som, de parede de som, de iluminação. É 10, os caras falam que é 5. Aí ele pega esse dinheiro, tá ligado? Por baixo dos panos e faz o evento. O nego sabe. Isso aí não é segredo para ninguém. E aí, quando você vai confrontar o cara pega e diz o seguinte, não, mas é melhor eu fazer o evento do que não fazer. É desse jeito aí para ajudar a comunidade, para ajudar a criança. Ou faz desse jeito, ou não tem evento, e aí as pessoas ficam sem dinheiro. Beleza, moralmente é questionável? Eu acho que é. É a mesma coisa. Então, se outros atletas pegarem, isso é problema deles, com a consciência deles, com o que eles acreditam. Não é meu. Então, o fato de outros atletas terem pegado não faz diferença nenhuma para mim. O outro era esse. O dinheiro já tinha sido enviado. Se você não pegar, vai ser dividido. Ele entra nesse mesmo argumento de outros atletas pegarem. Meu brother, o dinheiro já estava dividido? Beleza, foda-se. Vai lá e usa. E a última o moicano é muito burro. Qualquer pessoa pegaria, é muito burro. E essa aí é a única que eu acho que está certa. De repente, eu sou burro mesmo de acreditar que o certo a se fazer é você cumprir sua palavra, é cumprir o contrato. De repente eu sou burro mesmo nisso, entendeu? Antigamente, até eu mesmo ia me chamar de burro, e antigamente, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, até eu mesmo estaria falando, velho, olha que cara burro, velho. Olha que cara burro, velho. O bicho tá negando o dinheiro por causa de palavra. O que é palavra? Talvez. Mas a minha percepção mudou muito. Tá ligado? E o que faz uma sociedade ser moral é o contrato. É o que a sociedade acredita. É o contrato. Meu irmão, a moralidade é uma coisa importante, porque o seguinte, o que faz uma sociedade ser próspera ou não, isso tem vários livros aí de economia austríaca, é a defesa da propriedade, velho. É isso. Né? O Renato 38 fala muito da questão de instituições, mas não é só instituições, não. Tem que ter instituições, né, como família, tá ligado?
tem que ter instituições que sirvam para proteger a propriedade privada. A partir do momento que você para de proteger a propriedade privada, aí, meu irmão, vale a pena ser vagabundo. E a verdade é essa. Então, a gente tem que prezar por princípios morais na sociedade para que os contratos sejam respeitados, para que dessa forma as pessoas possam, ao seu bel prazer, escolher as atividades econômicas e ser mais produtivas. Agora, a partir do momento que você vive numa sociedade que não tem segurança jurídica, em que a lei muda toda hora, em que da cabeça de um juiz você tira qualquer resultado, inclusive fuder uma empresa com algo retroativo dessa forma, você está construindo uma sociedade pior, você está construindo pessoas piores, pessoas menos morais. E essa é a minha instância nisso aí. Beleza? Estou aqui falando há muito tempo, meia hora, um assunto delicado, e sei que ninguém vai ver esse vídeo, ou então vão pegar algumas partes fora de contexto, mas é isso aí. Beleza? Não vou voltar a falar nesse assunto. Se você gostou, é mais desse tipo de vídeo que vai ter nesse canal. Valeu, muito obrigado, tamo junto, faça a sua inscrição aí, deixa o like.